Geralmente, quando escrevo um romance, não vou nunca com uma ideia prévia. Essa vontade de sacrificar a um suposto rigor de conteúdo as invenções puramente formais. A arte, quando reflete uma sociedade, não a reflete de uma maneira passiva. A realidade não há, a realidade inventa-se. De forma que eu estava interessado numa arte que fosse uma arma. Aviso à navegação. Este é o podcast do Museu do Neorrealismo. Neste podcast, entrevistamos David Santos, diretor científico do Museu do Neorrealismo. Uma conversa em torno da exposição A Coragem da Gota d'Água é que ousa cair no deserto, da qual é curador, com Paula Loura Batista. David, este título é um pouco inusitado, talvez, para alguns dos nossos visitantes. O que é que este título pretende transmitir? Bom, este provérbio chinês foi, em nossa opinião, um dos caminhos possíveis, mas talvez aquele que se percebe que tem uma força que está para lá das evidências, que remete para a ideia de continuidade, de persistência, que por um lado é comum a toda a obra de arte, mas que no caso concreto da arte neorrealista pode ainda fazer mais sentido, na medida em que se uma obra de arte isoladamente não ajuda a transformar o mundo, muitas obras de arte podem conseguir esse objetivo, seja numa transformação prioritária do próprio espectador, do próprio observador, que, no fundo, com aquilo que uma obra de arte promove, transforma a sua sensibilidade e a sua capacidade de entender de modo crítico aquilo que o rodeia e aquilo a que a obra de arte também faz referência, mas, ao mesmo tempo, essa ideia de transformação é uma ideia que pode ser desenvolvida a partir da percepção que este título também sugere e sublinha de que, isoladamente, tal como os seres humanos, isoladamente, terão dificuldades em conseguir transformar algo, também as obras de arte, na medida da sua dimensão própria, isoladamente, não conseguirão alcançar certos objetivos de transformação dos observadores e, por sua vez, da própria sociedade através deles. E, portanto, este provérbio chinês, na sua ancestralidade, remete para essa ideia de persistência, para esse conceito de que, mesmo perante a inevitabilidade de algum insucesso aparente, que uma gota de água cai no deserto e não transforma nada, a verdade é que essa gota de água é absolutamente fundamental para o próprio processo de desenvolvimento natural do deserto e que, no contexto cósmico e no contexto do ciclo da natureza e do ciclo hidrológico, sejam as gotas de água, sejam as tempestades, todo esse projeto de presença e de transformação da natureza é fundamental contar com todas as adversidades e, ao mesmo tempo, com as características opostas que nós podemos observar na imagem de um deserto perante algumas gotas de água. Mas a verdade é que é uma ideia e uma imagem que ajuda a compreender que o processo de investimento e de motivação do neorrealismo em procurar ajudar a transformar, neste caso, a sociedade portuguesa, não ficou comprometido apenas a um tempo. Ele está hoje em ação quando nos desperta para uma série de problemas, de problemáticas que o conteúdo destas obras também manifesta e que, no fundo, continuam a persistir, por exemplo, na sociedade portuguesa e que continua a ser fundamental as novas gerações, no fundo, observarem na obra de arte essa ideia de transformação. Mesmo que uma obra de arte nunca transforme por si própria uma sociedade, ela ajuda a transformar a consciência crítica de quem a observa.
e é no seu conjunto que um dia podemos, de facto, contar e procurar transformar a sociedade. Nunca de uma forma isolada. E essa metáfora está contida neste título por nós escolhido. E traz-nos aqui para esta coleção, que é a primeira vez que o museu expõe assim esta coleção. Havia nesta coleção pistas para essa ideia? Foste-te inspirar naquilo que nós tínhamos aqui na coleção de artes plásticas do museu? Havia uma pista para isso? Era isso que... Bom, a pista fundamental é a qualidade da coleção, que precisava também de ser mostrada de um modo continuado, mas também que resultasse de uma observação temática, de uma observação sobre as aproximações que nós podíamos fazer de obra para obra, de disciplina para disciplina. E então, na divisão temática que optámos por desenvolver, de trabalho, paisagem, política, família, lazer e retrato, nessas temáticas nós temos obras de diversas temporalidades, ainda assim, no quadro desde princípios dos anos 40, praticamente, até ao início dos anos 60, portanto, num arco temporal de 2 décadas. A verdade é que, nos diversos temas, nós observamos obras de diversos artistas, diversos períodos, e, portanto, podemos ter uma obra dos anos 40 ao lado de uma obra dos anos 60, ou podemos também ter fotografia ao lado de pintura, ao lado de cerâmica. Portanto, a ideia seria procurar, a partir da realidade e das características próprias da nossa coleção, construir um discurso que ajudasse, por um lado, a desmistificar a ideia de que o neorrealismo está demasiado dependente das suas ambições políticas e sociais dos anos 40 e 50, da oposição ao Estado Novo, e mostrar que elas continuam ativas na nossa percepção, na nossa consciência, mesmo passado estas décadas, em cima desse processo de construção e do seu primeiro momento de afirmação. E nessa medida, a coleção promoveu linhas de discurso, linhas de entendimento, relação entre peças, precisamente até para acentuar a diversidade e as características da nossa coleção, valorizando precisamente o caráter moderno, o caráter plural da prática neorrealista nas artes visuais, e não aquela ideia de que as coisas estavam monolíticas, monocórdicas, no sentido em que os artistas seguiam uma cartilha e que estavam a colocar a arte num plano secundário face à ambição e ao desejo de transformação política que traziam em si nesse momento, sobretudo do segundo pós-guerra. Essa ideia, que é uma ideia que tem prejudicado a afirmação e o reconhecimento artístico do neorrealismo, nas últimas décadas tem prevalecido uma interpretação, sobretudo na história da arte portuguesa mais convencional, de que o neorrealismo terá uma menor valorização artística face ao seu ímpeto político e que essa determinação política terá prejudicado a afirmação artística. Ora, esta exposição procura inverter, procura desconstruir essa ideia feita, mostrando, a partir da qualidade das obras, a partir da sua diversidade, que não há necessariamente uma cartilha ou uma ideia pré-concebida a que os artistas respondiam dentro das possibilidades de uma orientação política determinada. Portanto, não se trata disso, e nós podemos ver, seja na obra do Nuno Sampaio, por comparação com o Lima de Freitas, ou do Lima de Freitas por comparação com o Júlio Pomar, ou com a Maria Barreira, ou com o Mário Dionísio, nós vemos que há uma idiosincrasia, que há uma individualidade, que há uma singularidade em cada projeto, em cada obra de arte e em cada expressão individual, independentemente de terem todos eles uma inspiração política e social comum, que era partilhada de facto por todos, mas isso nunca limitou a singularidade do objeto estético, da proposta artística concreta. Tanto que nunca podemos falar, de certa forma, de uma ruptura com o modernismo, não é? Há pouco falavas nas características de modernidade desta coleção, de algumas destas obras, de muitas delas, porque existe aqui, de facto, não existe uma ruptura com o modernismo, existe outra coisa, não é? O Ernesto Sousa
logo nos anos 40, sublinhou que estávamos perante uma vanguarda nas artes plásticas portuguesas com o propósito de desenvolvimento do grupo neorrealista. E com isso ele queria dizer que estávamos a falar de uma geração de jovens, portanto, tinham entre 20 a 30 anos a maior parte deles, quando se começaram a afirmar em exposições concretas, mais a partir de 1946, nas próprias exposições gerais de artes plásticas, na ZEGAP, na Sociedade Nacional de Belas Artes, mas não apenas, e também no contexto da sua receptividade crítica em jornais, periódicos da segunda metade dos anos 40, o Ernesto Sousa foi o primeiro a perceber e a transmitir a ideia de que o neorrealismo era uma vanguarda no contexto da história da arte portuguesa. E era uma vanguarda no sentido em que, por um lado, não abdicava da transformação artística concreta das obras, portanto, o neorrealismo nunca abdicou de se arrogar a herdeira também do modernismo, mas não um modernismo anódino, não um modernismo isolado do contexto social. O que não significa que não tenha tido um projeto de identificação com o primeiro modernismo. Essa dicotomia que foi ali, sobretudo no âmbito da literatura, muito sublinhada entre presencismo e neorrealismo, como presencismo, um modernismo livre, e o neorrealismo, um modernismo comprometido e, por essa razão, menor, é algo que não só não faz sentido nós continuarmos a ir por esse caminho de interpretação, como, ao mesmo tempo, no caso das artes plásticas, basta pôr lado a lado um conjunto de trabalhos para percebermos que, desde o cubismo, as práticas pós-cubistas, muitas vezes, até de aproximação a certas experiências abstracionistas, tal como o expressionismo do centro da Europa, o expressionismo alemão, o expressionismo austríaco, o expressionismo do norte da Europa, não que fosse uma ligação direta, super consciente de estar a replicar ou a assumir essa influência de um modo muito, muito consciente. A verdade é que essas ligações e essas influências surgem com mais naturalidade do que nós muitas vezes julgamos. E surgem por contexto zeitgeist, ou seja, de um espírito do tempo, de uma época que favorece essa interpretação, independentemente dos artistas não terem um conhecimento real, a maior parte das vezes, sobretudo os portugueses, por estarem num canto da Europa, e as viagens na altura e o conhecimento sobre as grandes coleções nos museus não ter a dimensão que décadas depois foi tendo junto de uma boa parte das pessoas, dos artistas que puderam viajar. Basta lembrar que os artistas portugueses que têm um maior contacto com a dimensão internacional da arte moderna são aqueles que recebem as bolsas da Gulbenkian a partir dos finais dos anos 50. Portanto, até lá, os nossos artistas tinham uma referência do modernismo que era ou pela prática moderna no seu próprio país, em Portugal. Alguns deles, poucos, podiam e tiveram algumas experiências fora do contexto português, em Madrid, em Paris, mas fundamentalmente por aquilo que circulava em alguns livros, algumas reproduções, algumas delas a preto e branco. Quando havia reproduções a cores, era uma festa, mas a verdade é que essas referências vão passando por vias que nós hoje não costumamos valorizar, mas que existem, que são muito persistentes. Ainda há poucas semanas, há poucos dias, na verdade, falávamos com a Rosa Maria Martelo e ela falava sobre a relação do Carlos de Oliveira com o Paul Klee, que vinha num livro, não é? Portanto, essas formas. Mas eu queria pegar exatamente nessa ideia para te fazer uma pergunta, porque recuperar aqui uma ideia que já partilhaste sobre as influências, que estava aqui a falar do Paul Klee e do Carlos de Oliveira, mas na pintura nós vamos encontrar isso muito. Falaste do expressionismo, falaste aqui num conjunto de... e quais são aqueles... Havia, de facto, um conjunto de autores em que os nossos artistas se inspiravam em que é claro, não é? Que mais ou menos... Quer dizer, quando, por exemplo, selecionamos esta pintura da camponesa que está a preparar um almoço, uma obra pictórica do Lima de Freitas, que não tem um título, mas que é um trabalho que nós assumimos como cartaz, como referência de comunicação da nossa exposição, é bem a prova da influência do primeiro modernismo
no nosso neorrealismo. E é uma influência que eu diria quase direta, seja na lógica de interpretação mais expressionista, seja também no cromatismo que nós podemos associar ao Henri Matisse, por exemplo, e nós sentimos facilmente essa persistência do moderno, ou seja, a arte neorrealista não é uma arte que esteja afastada do primeiro modernismo, ela reinterpreta as conquistas do primeiro modernismo, das primeiras vanguardas, ao mesmo tempo que essa reinterpretação exige para si mesma uma figuração de caráter social, uma atenção ao povo, um amor ao povo, o que não significa um desdém pela arte moderna e pelas suas conquistas, por aquilo que os anos 10, 20 e 30 trouxeram de rebeldia, de transformação da pintura-imagem em pintura-pintura, ou seja, as autorreferencialidades próprias da arte moderna não desapareceram da prática artística neorrealista. Ao contrário do que tem sido afirmado na historiografia portuguesa, na história da arte portuguesa, de que o nosso neorrealismo nas artes plásticas seria uma espécie de adaptação do realismo socialista soviético às condições políticas concretas de contestação e de oposição ao Estado Novo. E que até por essa razão o nome, a nomenclatura, a designação de neorrealismo estaria mais de acordo com passar no intervalo e à perseguição da própria censura por não se chamar realismo socialista. Ora, para mim, esta exposição vem, de uma vez por todas, reverter essa ideia, vem desmistificar essa imagem que é muito persistente de associarmos na historiografia dos últimos 60, 70 anos a ideia de que o neorrealismo português é uma réplica, que é uma aproximação consciente ao realismo socialista da União Soviética de Stalin. E basta comparar algumas obras do Gerasimov com obras do Júlio Pomar, ou do Lima de Freitas, ou do Mário Dionísio, ou do Nuno Sampaio, para percebermos que isso não faz qualquer sentido. O que nós temos é, antes, uma arte que não vive sem as referências do primeiro modernismo, que se projeta precisamente numa reinterpretação, seja do expressionismo, seja até do fauvismo, do cubismo, e isso é observável de uma forma simples, direta, relativamente à presença de algumas obras da nossa coleção neste espaço expositivo. E o que os neorrealistas, na verdade, vão dizer é, naquela verdadeira história da batalha pelo conteúdo, que eles vão dizer, no fundo, é que tem que haver aqui uma convergência entre formas, uma prevalência da forma sobre o conteúdo, sendo que o conteúdo aqui é muito importante. E é isso que também vai dar origem a esta opção curatorial de divisão desta exposição em várias formas, porque, no fundo, temos aqui uma representação daquilo que também as classes trabalhadoras poderiam identificar-se. Sim, esse era um propósito, era um dos objetivos do neorrealismo, conseguir que as próprias classes sociais tivessem consciência que o seu lugar na sociedade não era inamovível, portanto, que a mobilidade social seria possível e que a transformação social e política estava ao seu alcance. Primeiro, se tomassem consciência das suas próprias características, mas também da possibilidade que estava à sua mercê de transformar o seu espaço social, o seu espaço político. E essa obra no fundo, essa ideia de obra de arte com um sentido de consciencialização social e política junto dos observadores e junto de certas classes que deveriam tomar consciência do seu lugar na história e do seu lugar numa ideia de progresso social, é, isso sim, uma tarefa que nós não vemos na arte do primeiro modernismo. Mas é apenas essa a diferença, que é a ambição de que a arte também possa ajudar a uma tomada de consciência social e política por parte de quem observa. O que não significa que isso implique uma perda de consciência do valor da arte moderna, das suas conquistas e daquilo que é próprio de um tempo. O tempo dos anos 40, dos anos 50, não é favorável em todo o mundo, com exceção dos regimes totalitários, não é favorável a uma prática artística académica, naturalista, há século XIX. Pelo contrário,
mesmo aqueles que estão mais comprometidos com uma passagem de testemunho, de uma mensagem concreta a partir do seu trabalho artístico, mesmo esses artistas, nos quais podemos incluir, obviamente, os neorrealistas, o desenho moderno, a exploração cromática moderna, essa autonomia dos valores próprios da arte, não só não são esquecidos, como são reinterpretados, no entanto, a favor de uma conciliação com os valores políticos e sociais que uma obra também pode transmitir. E uma ideia não tem que comprometer a outra. Assim como há, por exemplo, no caso da Guernica, do Picasso, uma reformulação dos desenvolvimentos entre pós-cubismo, surrealismo, no caso do Picasso, numa tarefa que tinha esse objetivo concreto de ajudar os republicanos na Guerra Civil de Espanha. Ou seja, essa determinação não prejudicou o desenvolvimento da Guernica. Pelo contrário, essa determinação política, essa motivação, ajudou a configurar o aspecto formal. E essa obra em concreto não é acusada, por exemplo, de diminuição formal ou artística. Ora, se conseguirmos ver isso no Picasso da Guernica, não é assim tão complexo ver isso em certos desenhos do Lima de Freitas, do Júlio Pomar, da Maria Barreira, enfim, da Margarida Tengarrinha, do Zé Dias Coelho, nas esculturas que ele fez, porque nós conseguimos observar facilmente que sem as conquistas, por exemplo, do cubismo ou da abstração geométrica, certas configurações, certas reformulações, por exemplo, da volumetria de algumas esculturas do José Dias Coelho ou da Maria Barreira não seriam possíveis. Nós observamos a linearidade sígnica do modernismo naquilo que também tem uma mensagem política. Portanto, esta exposição procura mostrar que o concílio entre a forma e o conteúdo não é um obstáculo ao reconhecimento da importância e do valor artístico das obras em concreto. E que novidades é que nós podemos encontrar aqui nesta exposição, em termos curatoriais, o que é que ela nos traz? Bom, o fundamental aqui é associar obras que, justapostas, portanto, lado a lado, tornem mais evidente essa pluralidade, essa diversidade de prática e essa singularidade de artista para artista e de obra para obra, até mesmo dentro do quadro da prática de cada um dos artistas. Bom, e nesse sentido, a novidade curatorial é nós expressarmos, acentuarmos essa dimensão de valor artístico naquilo que, à primeira vista, o visitante se calhar está mais à espera de ver confirmada aquele chavão do neorrealismo de que a obra de arte está cheia de boas intenções, mas que enquanto obra de arte fica aquém das grandes obras de arte do século XX. Eu penso que essa imagem não só é injusta, como acho que a curadoria desta exposição consegue revelar a riqueza e essa outra alternativa de análise sobre aquilo que o neorrealismo deixou à história da arte em Portugal. E faz aqui uma mancha, não é? Vocês fazem esta opção de uma mancha cromática que não é muito vulgar hoje em dia, não é? Nós passámos para um minimalismo primeiro, não é? No século XVIII e no século XIX havia aqui aquelas exposições, as exposições eram bastante diferentes do que aquelas que vieram a ser depois no século XX. No século XX passámos para um tipo de exposição muito mais minimalista, quase pintura a pintura, e aqui recuperamos essa opção da mancha expositiva. O Alfred Barre foi quem instituiu, a partir da ação do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, o MoMA, o paradigma expositivo de isolar as obras umas das outras para promover precisamente a concentração do observador naquilo que estava a ver e não se dispersar com as aproximações e a justaposição de obras. No entanto, por vezes, apesar dessa também ser uma forma importante de observarmos, digamos que as características próprias de cada uma das obras, as características das obras também podem ser reveladas quando estão mais próximas de outras obras que são diferentes. E essa ideia de mancha, que recupera
um certo paradigma expositivo que nós associamos mais ao século XVIII, às exposições reais, e depois às exposições da academia no século XIX, onde as obras estavam presentes por acumulação, não só porque era importante expor todos, como a ideia de que os mais importantes estavam ao nível do olhar e aqueles que tinham menos importância estariam mais para cima, ou mais para a parte inferior da parede, mais perto do chão. Mas apesar de não ser esse o propósito desta junção de mancha, da ocupação da parede com várias obras, fazendo essa ideia de mancha, a ideia foi mais criar a lógica de que todos fazem parte do mesmo projeto, que é o neorrealismo, e todos são diferentes nessa aproximação que nós podemos observar entre obras e entre artistas. E eu acho que fica mais evidente também, por exemplo, a expressão cromática de cada uma das obras, a sua capacidade formal de comunicar, a sua diferenciação com esta justaposição, esta aproximação entre elas. E ficamos, quanto a mim, ficamos perante a riqueza de um modo muito mais concreto, mais evidente. A riqueza e essa diversidade que nós encontramos na prática artística do neorrealismo. Há pouco dizias que aqui há uma ideia de que havia que as obras eram pobres, não é? As obras neorrealistas havia uma ideia preconceituosa dessa pobreza das obras. Nós aqui já desmontámos isso um bocadinho aqui na conversa, mas há aqui nesta coleção, podemos dizer que temos as grandes obras do neorrealismo, as melhores obras do neorrealismo? Temos algumas das grandes obras do neorrealismo. Infelizmente não temos algumas outras que são igualmente marcantes e que definem uma iconografia muito forte do neorrealismo. Primeiro porque o próprio Museu do Neorrealismo nasceu já muitos anos depois de alguns outros que estiveram atentos também à importância do neorrealismo na nossa história de arte. Me refiro ao Museu Nacional de Arte Contemporânea, no Chiado, ou ao próprio Museu da Fundação Carlos Gulbenkian, no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, que foi desenvolvendo também a sua coleção numa atenção a esse período do pós-guerra entre neorrealismo, surrealismo, abstracionismo. Ora, o Museu do Neorrealismo vem muito depois disso. Décadas depois surge. E surge também com o seu desenvolvimento de coleção muito determinado pelas chegadas de obras junto de espólios literários. Algumas das obras que fazem parte da nossa coleção apareceram neste museu por doação de espólios literários, porque alguns artistas naturalmente tinham grandes amizades com os artistas plásticos e havia troca de obras e havia grande camaradagem e amizade que permitiu a alguns desses espólios literários trazerem acoplados algumas obras de arte, e esse foi o início desse processo. Mas este museu também, na sua fase original, na sua fase primeira, esteve muito associada sobretudo à literatura e, portanto, era um centro de documentação, começou por surgir em torno de um centro de documentação e, portanto, os espólios literários foram durante muitos anos em muito maior número do que as obras de arte. O que não significa que, depois de reunirmos umas dezenas de obras de arte, o museu não tenha feito um esforço para ir à procura de complementar lacunas na coleção. E no meio desse processo, nós temos obras magníficas e importantes no contexto do neorrealismo, como, por exemplo, este Descanso do Júlio Pomar. É uma obra que vem, por exemplo, do espólio deixado pelo arquiteto Francisco Castro Rodrigues. E é uma obra de 45, do período da Missão Estética de Férias em Évora, em 1945, onde uma das outras obras iconográficas deste período do neorrealismo e do Júlio Pomar está no Museu do Chiado, que é o Gadanheiro. Por exemplo, esta obra faz parelha com esse Gadanheiro. Nós gostaríamos de ter cá o Gadanheiro, com certeza, assim como gostaríamos de ter o Apertado pela Fome do Vespeira, que está no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, e outras obras que foram adquiridas por essas instituições muito antes de haver Museu do Neorrealismo. Portanto, nessa medida, haverá obras que nós não conseguimos ter connosco do ponto de vista permanente, como estas obras aqui estão, mas conseguimos nos últimos anos recuperar algum desse caminho e ter hoje obras importantes, como esta pintura do Lima de Freitas, que está aqui também perto do Descanso,
ou algumas obras do Corbin Lapa ou do Nuno Sampaio, doadas pelos próprios artistas em vida, porque perceberam também que o projeto do Museu do Neorrealismo merecia essa atenção da parte deles. E esses artistas não doaram obras menores, não doaram apenas alguns desenhos, algumas gravuras, doaram pinturas de grande escala, doaram obras que eles sabem, e todos nós sabemos, que são importantes no seu percurso e no seu testemunho da importância do neorrealismo para eles enquanto artistas e para a história da arte neste país. Uma das coisas que nós sentimos quando entramos nesta exposição é que ela não é uma mera exposição de pintura, não é? Para além da escultura, temos também alguma cerâmica, existem aqui os desenhos, a fotografia. Dá-nos, creio que a muita gente, a ideia de que há no neorrealismo aqui uma espécie de renascimento, um pouco como o Renascimento, não é? Em que os artistas eram multifacetados e intervinham em muitas matérias, em áreas diferentes. Os escritores pintavam, os pintores escreviam, e isso nota-se muito aqui nesta exposição. Houve sempre, e a pergunta que te quero fazer em relação a isso é, houve sempre um grande preconceito com os pintores neorrealistas por serem ligeiramente amadores, alguns deles, claro, nós estamos a falar, obviamente, do Júlio Pomar ou do Lima de Freitas, mas há muitos pintores em que havia pairava sobre eles essa ideia de amadorismo. Esta exposição tenta também desconstruir um bocado essa ideia? Bom, a ideia de amadorismo, na maior parte deles, se interpretarmos que há poucos profissionais nas artes plásticas, isso é transversal a estas gerações. A geração do neorrealismo é a mesma geração do surrealismo e do abstracionismo. E pouquíssimos foram profissionais. Nós podemos dizer que profissional com uma dimensão maior e mais reconhecida em termos nacionais e internacionais, provavelmente podemos quase que reduzir naquela geração ao Júlio Pomar. O que não significa que não tenha havido artistas que tenham vendido obras nos anos 40, 50 e 60 desta geração. No entanto, todos eles têm formação académica, ou quase todos eles têm formação académica em belas artes. Ou formação concluída ou quase concluída. De qualquer forma, não estamos a falar de artistas amadores naquele sentido de terem aprendido as técnicas de pintar ou de desenhar apenas por autorrecriação e por autoformação. Todos, ou praticamente todos eles, têm formação de belas artes. E nesse plano, eu diria que eles não são amadores. Depende de como interpretarmos o conceito de amador. Se quisermos pensar em amador no sentido profissionalizante, então quase todos eles foram amadores, porque poucos foram aqueles que viveram apenas desta prática. A maior parte deles teve que trabalhar na área do design gráfico, do design de comunicação, para sustentar, muitas vezes, esta outra tarefa, muitas vezes a paixão maior que eles tinham. Dou o exemplo do Nuno Sampaio, o arquiteto Nuno Sampaio, que teve que fazer arquitetura para poder fazer pintura. Ele próprio refere isso num depoimento à RTP, de que o que mais gostaria de ser era pintor a tempo inteiro. No entanto, tinha que ser arquiteto. E, portanto, isso é mais ou menos transversal. Mas não é transversal apenas ao neorrealismo. É transversal aos surrealistas, aos abstracionistas e aos neofigurativos, já mais a crescer para a pop, que depois vêm aí. Aqueles que se conseguem autonomizar do ponto de vista profissional, para além do Júlio Pomar, porque tem um trabalho depois com galerias, e o facto de ter estado em Paris também lhe permitiu fazer uma carreira com ligação a algumas cidades na Europa, nos anos 50, na segunda metade dos anos 50 e depois durante a década de 60, mas os primeiros a ganharem uma capacidade próxima do chamado profissionalismo são aqueles que são beneficiados pelas bolsas da Gulbenkian e que, por exemplo, os artistas ligados ao grupo KWY, sei lá, o Lourdes Castro, o René Berto, o João Vieira, o Costa Pinheiro, quer dizer, há uma série de artistas que, pelo apoio que tiveram da Gulbenkian, tiveram não só um contacto direto com essa experiência internacional, como se formaram em escolas internacionais de grande relevo, em Londres, em Paris, em Munique, mas ao mesmo tempo ficaram no domínio internacional. Quando regressaram a Portugal, já estavam ligados a galerias e conseguiram depois, com algum crescimento também do mercado galerístico em Portugal, na segunda metade dos anos 60 e durante a década de 70, permitiu criar um meio artístico já próximo do profissional. Agora, no pós-guerra em Portugal, poucos eram aqueles que viviam
do seu trabalho concreto enquanto pintores e, normalmente, tinham que estar de acordo com o statu quo, ou seja, com a situação. E aí temos alguns artistas que não têm nada a ver com este modernismo neorrealista, surrealista ou abstracionista, mas que faziam, por exemplo, retratos da alta sociedade. Claro que havia alguns profissionais, mas não estamos a falar da arte moderna. Estamos a falar, na maior parte das vezes, de uma arte quase que academizada para favorecer um reflexo e uma aceitação sem crítica por parte daqueles que encomendavam os trabalhos. Vamos encontrar aqui ao contrário disso. Vamos encontrar Sim. Aqui são pinturas Claro. ou obras de arte com um impacto visual muito grande. E sempre com um espírito e uma ação muito, muito consciente de que estavam a fazer uma arte que não era aceitável para a maior parte das pessoas que gostavam de arte no nosso país, nos anos 40 e 50, e ao mesmo tempo praticamente todos eles, tinham uma consciência profunda de que as suas opções políticas na altura também não ajudavam a essa profissionalização, porque as suas obras também transmitiam valores críticos em relação à política e à organização social do Estado Novo e que isso, obviamente, não favorecia a circulação do seu trabalho, o seu reconhecimento e a venda do produto artístico em concreto. A Coragem da Gota d'Água, que eles aqui puseram, é a exposição de longa duração do Museu do Neorrealismo. Vai precisar de uma programação complementar, não é? E que novidades é que podemos esperar para isso? Há um aspecto desta inauguração e desta presença em finais de 22 da coleção de artes plásticas do neorrealismo no nosso Museu do Neorrealismo que tem que ser sublinhada neste momento, que é a ideia de que um museu tem que mostrar a sua coleção. Uma coleção que esteja num espaço expositivo também não pode ser inamovível, não pode ser uma exposição que se perpetue nas mesmas condições durante muitos anos. E por isso, esta exposição terá revisões e terá alterações em cada um dos seus núcleos, com outras obras de arte da coleção, de 2 em 2 anos. Remetendo também para novas análises, novas investigações, que também vão favorecer a publicação de um livro-catálogo. De 2 em 2 anos há um novo volume a acompanhar esta exposição. Portanto, esta é uma exposição de longa duração que procura desenhar a importância para um museu tem que ter, revelar os seus tesouros, as suas obras principais, para que as pessoas também possam regressar e perceber que aqui podem encontrar certas obras do Júlio Pomar, certas obras da Maria Barreira, do Mário Dionísio, do Nuno Sampaio, do Lima de Freitas, por aí fora, e saberem que não vão regressar cá e elas não estão cá. Portanto, essa missão dos museus não pode ser esquecida. Os museus têm que mostrar, de modo sistemático, permanente, num certo sentido, aquilo que é a sua coleção e o seu património fundamental. Depois, nós necessariamente aqui no piso 3 vamos apresentar sempre a coleção do museu e no piso 2, para finais de 24, vamos apresentar o neorrealismo na dimensão literária, ensaística, na poesia, com curadoria do professor António Pedro Pita, da doutora Odete Belo e também da minha colaboração na curadoria, para complementarmos aqui a presença das artes visuais no piso 3 com a presença do principal motor do próprio movimento, que é a literatura, estar presente no piso 2, numa sequência de visita do museu que começa no piso 0 com exposições temporárias, que vai para o piso 1 também com exposições temporárias de curta duração e onde podemos encontrar ora exposições de caráter documental, biobibliográfico ou de artes plásticas mais contemporâneas ou mais associadas ao movimento, mas que a partir do piso 2, e sendo sempre este um caminho em ascensão, as pessoas podem visitar o museu e saber que podem contar com a presença da literatura neorrealista no piso 2 e depois, no piso 3, terminarmos com as artes plásticas neorrealistas para que, digamos que, a missão fundamental do museu saia reforçada e o visitante reconheça que este é o Museu do Neorrealismo e não um centro de arte contemporânea ou um centro de arte apenas ou de literatura. É um museu e um museu tem obrigações, missões
não podem ser esquecidas. E dentro dessa missão que sugeres, há também esta exposição, os curadores desta exposição tentam, de facto, que existam novas abordagens às artes visuais, por exemplo, nesta exposição. Certamente que depois na literatura a conversa também se poderá repetir, mas agora focados aqui. Achas que há hipótese de novas abordagens, de se descobrirem novas pistas sobre a arte neorrealista e sobre a arte do século XX a partir daqui? Estou convencido de que é inevitável, mas só é possível nós descobrirmos novas linhas de investigação, novas comparações, com a presença regular das obras à nossa mercê, ou seja, à nossa interpretação e à nossa visualidade. Ou seja, nós temos que ter condições de as vermos. Se as obras estiverem nas reservas, mais dificilmente despertam a curiosidade das novas gerações que nos visitam e de novos investigadores que, estando agora no plano universitário a desenvolver estudos em História da Arte do século XX ou de História da Literatura do século XX, se tiverem um espaço que possam recorrentemente visitar para observar obras de arte ou documentos ou primeiras edições, eles estão mais próximos de contribuir mais dia menos dia para um despertar de outras interpretações. E, portanto, é a visibilidade que os museus podem dar ao seu património que promove, inevitavelmente, novas linhas de investigação, seja no próprio contexto da equipa do museu, dos seus colaboradores regulares, como também na dimensão académica da investigação universitária, que necessariamente descobre coisas quando as coisas existem para nós podermos descobrir novas leituras e novas ligações. O fundamental é o património, as coleções não estarem escondidas e não serem mostradas esporadicamente. Elas têm que ser mostradas em continuidade, porque só assim se cria um lastro, se cria uma tradição de presença dessa qualidade artística e que, ao mesmo tempo, abre a porta ao futuro da nossa coleção e do nosso museu. Queria fazer uma última pergunta, porque nós aqui estávamos agora a falar da dimensão académica, há depois também a dimensão popular. Tu costumas dizer que o museu deve fazer parte da vida das pessoas, aliás, ainda há pouco fizeste uma breve observação sobre isso, mas eu queria que tu pudesses explorar isso um bocadinho mais. Esta ideia da presença das obras constantemente também é isso, também é uma forma do museu ter uma vida dentro da própria cidade onde ele está, de Vila Franca de Xira, e de todos os visitantes que vão aparecendo de outras geografias, que faça parte da vida delas. Achas que esta exposição traz esse contributo? Um museu tem que trabalhar para o público em geral, para a comunidade local e, no fundo, para todos. E de todas as gerações e de todas as motivações. Essa amplitude de trabalho é uma amplitude que terá maiores resultados quanto mais chegar às pessoas e conseguir fazer com que o público sinta necessidade de voltar. Seja porque no plano de atividades paralelas, em exposições temporárias, em sessões de auditório, em ciclos de cinema, na promoção performativa de algum teatro que possa invadir o museu, ou seja, em leituras de poesia, seja em que dimensão for, no plano mais do efêmero, de uma programação mais de curta duração, mas que faz com que as pessoas voltem porque há novidade. Mas para além da novidade, a pessoa tem que sentir no museu que tem também aquelas coisas de maior perenidade, maior permanência. E é nessa medida que mostrar as coleções continua a ser pedra de toque para qualquer museu que se preze. O que não significa que deva ficar fechado e imutável na perpetuação de uma certa imagem da coleção. Isso é muito prejudicial. De qualquer modo, seja com o apoio dos serviços de intermediação, os serviços educativos, os colaboradores que nós trazemos, seja do âmbito universitário, seja do âmbito, muitas vezes, até popular, de iniciativa de grupos organizados que nos visitam e que têm interesse na cultura do neorrealismo, nós procuramos promover sempre uma grande interação e uma grande reciprocidade, porque um museu só existe para as pessoas que o visitam, para as pessoas que o valorizam e os profissionais que trabalham nos museus nunca podem perder o foco de que um museu serve as pessoas. Obrigado, David, pela conversa e até breve. Obrigado.